Começando mais um episódio do Pod Café, o podcast sobre empreendedorismo feminino. Aqui a empreendedora conta a história dela para inspirar e motivar pessoas. Você que já chegou aqui, já se inscreve no canal, dá um like e ajuda esse canal a crescer e trazer todas as quartas-feiras, às 20 horas, conteúdos aqui de grande valor para o seu conhecimento, tá bom? E hoje é o lançamento da temporada Relações de Sucesso, gente. Eu trouxe uma convidada muito especial para falar desse tema, que eu tenho certeza que você está curiosa aí. A doutora Cibele Banitizeri. Ela é advogada e empresária. Gente, ela deu uma grande virada aí na sua carreira e ela tem uma grande missão de conscientizar as empreendedoras a enxergarem o direito de uma forma leve e preventiva. Então já fica aqui com a gente que eu tenho certeza que vocês vão adorar esse episódio, porque antes eu preciso apresentar para vocês os patrocinadores oficiais aqui do Pod Café. Vise Biscoitos, são biscoitos amanteigados, não tem conservante, ela faz encomenda para festas, para eventos, ela personaliza cada biscoito. Já segue o QR Code que está aparecendo aqui na tela. Paladares da Natureza, gente, são geleias veganas, elas entregam muito sabor. Para você que segue em uma linha fit, não tem açúcar, então você pode comer sem culpa, já segue lá para encomendar a sua. E eu quero falar também de uma outra patrocinadora que nós temos, que é a Contix Contabilidade, para você aprender a lidar com números de uma forma estratégica e alavancar o faturamento da sua empresa. Já chama a Juliana com o QR Code que está aparecendo aqui na tela para ela te ajudar aí nas questões com os números. E agora chegou a hora da gente começar esse bate-papo. Cibele, eu quero te agradecer por estar aqui nessa temporada comigo, é uma honra, trazendo um assunto aí de grande valia. Eu que agradeço a confiança, a oportunidade, poder popularizar o direito aí para as pessoas, que é a nossa grande missão. Olha, que bom. Pode falar um pouquinho de você, como você começou suas atividades profissionais? Bom, eu sou advogada já há 16 anos. Por 13 eu atuei no universo corporativo, então tenho aí no meu currículo Citibank, Zurich Minas Brasil, Telefônica, Banco da Ecoval. Então, sempre atuando na defesa dessas grandes empresas em processos judiciais. Tive burnout, coordenei equipe, gerenciei equipes. E aí chegou um momento na minha vida que eu falei, eu não quero mais brincar disso, eu quero viver da minha arte. Larguei o direito, abandonei o direito na pandemia e virei terapeuta Reiki, me tornei terapeuta Reiki. Nossa! Então, saí de um universo totalmente corporativo para um universo totalmente holístico, né? E aí fiquei 1 ano e meio atuando como terapeuta. As pessoas ainda me buscavam como advogada, mas eu sempre indicava outros colegas. E as contas foram apertando, porque depois de também muita terapia, eu entendi que essa fase era mais para mim do que para outras pessoas, né? Então o Reiki foi uma cura sua também. Foi mais uma cura minha. Foi mais uma cura minha, isso mesmo. E aí, só que eu falei assim, eu não quero voltar para o direito, para aquele direito que eu vivenciava, né? Com toda aquela formalidade, com prazos, juízes, fóruns, toda aquela burocracia. Em paralelo, eu venho de uma família de comerciantes. Olha. E tenho muitos amigos comerciantes. E eu vejo no dia a dia desses empresários o quanto é difícil aplicar o direito no dia a dia. Então, todo mundo vai matando um leão por dia, vendendo almoço para pagar janta, e deixa para procurar um advogado quando o problema já existe. E enxerga de forma pesada também. Muito pesada. Por quê? E eu falo que a culpa é nossa, tá? Nós, enquanto advogados, somos culpados disso. Por que dessa culpa? Nós nos formamos com o título de doutores, né? E aí nós aprendemos, nós passamos 5 anos de faculdade aprendendo todo um linguajar robusto, que é o que a gente chama de juridiquês, né? Então, quando você vai procurar um advogado, primeiro, você já não chega no advogado falando, oi, Cibele, tudo bem? Não, aí muitos já falam, doutora Cibele. Nossa, a maioria. Aí você a maioria. Aí, né, ali já abre um buraco ali entre vocês. Aí você quer falar com ele sobre o problema que você está vivenciando, ele fala, olha, eu estou numa audiência, eu estou numa reunião, me liga daqui meia hora, ou fala com a minha secretária. Exatamente. Então a sua urgência já passou, né? Sua urgência já passou. Quando você consegue conversar com ele, ele fala um monte de palavras que você não entende,
mas no final ele fala, isso vai dar certo e o valor é tanto. A única coisa que você entendeu da conversa. Verdade. Né? Então você sabe ali que você tem um problema, esse problema tem uma solução e quanto que isso vai te custar. Como isso vai ser resolvido, o que você pode fazer para evitar, como que você poderia agir de uma outra forma para não chegar a esse tipo de problema, ninguém te ensina. E fica uma relação muito distante. A gente parece que é intocável, você não consegue chegar. Exatamente. Né? Então, Hoje mudou bastante, mas ainda tem muitos assim. Sim, todo mundo tem medo de advogado, inclusive, né? Eu brinco que quando eu tava solteira, que eu estava no Tinder, todo mundo falava assim, você é advogado? Ó, tirava o match. Ninguém queria. Entendeu? Tirava, inclusive, o match por conta da profissão. Então, assim, nós criamos essa barreira de distanciamento. E aí, eu encontrei o meu lugar no direito, aproximando essa ciência que é tão importante, está tão intrínseca no dia a dia de todos os empresários, de todas as pessoas, de forma prática, barata, para que você não tenha que amanhã, quando o problema já existir, pegar o primeiro advogado que aparece na sua frente, pagar um valor absurdo para não saber se vai solucionar o seu problema ou não, porque o problema já aconteceu. Então você trabalha muito na preventiva. No preventivo. Hoje, o escritório, ele entra na vida das pessoas e entra nas empresas das pessoas para organizar processos, organizar contratos, para minimizar o risco de processo judicial. Entendi. E aí você saiu ali do Reiki, né? Foi tendo essa visão, né? Trazendo o direito dessa forma mais leve, mais preventiva. E aí, como é que foi? Você já montou o escritório? Conta um pouquinho. Não, aí eu fui dar minha cara a tapa, né? Porque aí vem uma outra crença, que é a da venda. Eu não trabalhava mais para escritórios, eu não trabalhava mais para empresas, então eu tinha que me vender. Nossa. Aí foi onde eu me associei à Associação Comercial de São Paulo, comecei a participar de vários grupos de network, e aí eu fui trabalhando o meu pitch de venda. Né? Entendi. E aí fui trabalhando o meu pitch de venda e entendendo também no dia a dia, né? Porque quando você entra nesse universo de network, é uma linha tênue entre ser interesseiro e ser interessante. Verdade. Né? Quem é interesseiro não consegue nada, quem consegue ser interessante faz mais do que negócios, faz amigos e redes de contatos. E você tinha que ganhar essa habilidade como empreendedora, de saber vender. Exatamente, exatamente. Então fui entrando, aí o pessoal começou a me indicar, até que uma empresa que compra e vende eletrônicos para fora do Brasil, para dentro e fora do Brasil, faz essa transação, me convidou para cuidar do jurídico preventivo deles. Então hoje eles me pagam uma mensalidade para eu organizar toda a casa para evitar de chegar no processo judicial. E aí no começo ela me pagava a mensalidade, tudo ok, chegou um ponto que ela falou, Sibeli, a sua mensalidade está entrando no meu lucro. Então, eu preciso que você abra um escritório para poder... Me impulsionou a crescer, para você poder emitir nota fiscal. E hoje, o escritório já está aí formado, a gente já está com 1 ano e meio de escritório formalizado, já estamos com uma carteira aí de 10 a 15 clientes mensais. E aí, hoje, nós temos algumas linhas de prestação de serviço, porque a gente quer atender desde o informal até a média empresa, né? Entendi. Que são os nossos clientes. Então, eu tenho essa possibilidade de assessoria mensal. Se você é um pequeno empresário e trabalha com 1, 2 contratos, nada mais do que isso, a gente também oferece a análise contratual. Então, eu vou pegar o contrato que você trabalha hoje, vou esmiuçar ele, atualizar ele com a legislação, adequar a realidade da sua empresa, e aí você vai ter o seu modelo de contrato. Diferente de você pegar um contrato no Google e falar, esse aqui é de uma empresa de marketing, então eu posso usar na minha também. E pode ter algumas cláusulas que não... Isso, a metáfora que eu uso para isso é que você está tampando o sol com a peneira. Se você está no sol, atrás de um guarda-sol, você está protegido. Uhum. Se tem uma peneira ali, você vai ficar com o rosto todo quadriculado. Né? Verdade. Então você está protegido, mas você não está 100% protegido. E tem muita gente que faz isso, né? 99,99%. É mesmo, Sibeli. Sim, porque não tem uma escola para empreender, né? Não tem um curso para empreender. A gente vai aprendendo de acordo com o que a gente vai dando a cara a tapa. Fazendo. Vai fazendo, entendeu? Então, assim, quando eu consegui popularizar o direito e mostrar para os empresários o quanto é simples, aí eu encontrei o meu lugar no mundo. Isso já faz quanto tempo que você está com o escritório?
Com o escritório formalizado 1 ano e meio, atuando nessa área há 3 anos. E hoje você tem parceiras lá também? Hoje eu tenho 2 sócias, a Carol e a Malu. Só 2 sócias. Isso, uma cuida da parte processual, porque aí nossos clientes também a gente não desampara se precisar agir num processo judicial. Deu problema com o contrato, ou você chegou para a gente com uma demanda judicial, nós temos os advogados responsáveis que cuidam da parte processual. Consegue atender as outras áreas ali também. Conseguimos atender tudo. A gente atende civil e trabalhista e família. Olha. Entendeu? Então, que um dos assuntos, inclusive, que a gente vai tratar hoje é um assunto contratual que envolve família. Família, né? Família. Então, a gente acha que não, mas está tudo interligado. Sim. Né? E aí, para popularizar ainda mais o acesso ao direito, eu tenho hoje uma comunidade que se chama Café com o Jurídico, onde você paga uma mensalidade simbólica, você tem acesso a uma plataforma onde quinzenalmente nós fazemos encontros ao vivo e discutimos temas que são relevantes para o seu negócio, desde mentalidade, a gestão e contratos, certo? E, junto com isso, você entra num grupo de WhatsApp. Nesse grupo de WhatsApp, existem empresários que diariamente tiram dúvidas com toda a equipe do escritório. Então, por exemplo, Cibele, um cliente veio fechar um contrato, mas ele me perguntou uma coisa que eu não sei se é certo. Vai ter alguém ali para te responder na hora. Olha que maravilha. E aí, por exemplo, você passou... Ótima essa plataforma. Excelente. Aí você teve essa dúvida. Eu te respondi. Se você que está assistindo esse vídeo agora passou por uma situação parecida, você não precisa procurar um advogado para saber como agir. Ali no grupo você já viu como um outro empresário agiu, você já sabe como agir. Gente, olha que informação importante, que rica essa plataforma aí. E aí é só entrar em contato lá com vocês. Só entrar em contato. Eu vou te passar o link e aí você coloca aqui na legenda pro pessoal. Já vou colocar aqui a legenda, hein, para quem tiver interesse agora de entrar lá e saber como acessar essa plataforma, que eu achei incrível, muito interessante esse trabalho de vocês. Sim. Vou dar um exemplo de spoiler. Pode falar. Para deixar todo mundo curioso. Teve uma empresária que uma cliente fez uma avaliação negativa no Google. E ela falou, Cibele, como que eu faço com essa pessoa que avaliou negativamente minha empresa? Eu tenho como provar que a avaliação dela é falsa e ela se recusa a tirar a avaliação. Eu peguei e respondi. Passou uma semana, já veio 2 empresários falando, Cibele, passei pela mesma coisa e já fiz a reclamação do jeito que você me ensinou. Olha. Entendeu? Então, a ideia é tornar a vida do empresário mais prática e dinâmica dentro da realidade de vocês. Um ajudando o outro. Um ajudando o outro. Dentro da plataforma. Isso. Que Com bacana. segurança. Com segurança. Sempre atuando de forma preventiva, né, Tudo Cibele? de forma preventiva, gente. Olha, quando eu comecei, o meu slogan era e ainda é. Se você for olhar no meu Instagram, tá lá. Advogada que foge de processos. Ah, eu vi seu Instagram. Sabe? Assim, é a primeira frase lá. É a primeira frase. Advogada que foge de processos. Então, Achei advogada incrível. que não gosta de processo, sou eu. E você fala muito isso, né? Que o direito está presente em tudo, se a gente for perceber. Como é que foi para você mudar? Você mudou essa visão, né? Deixou o direito com uma forma ali muito mais leve, sem precisar ir em fórum todo dia. Como é que foi para você ter essa nova percepção? Como é que está sendo empreender nessa nova percepção? Foi uma quebra de paradigmas e crenças e, ao mesmo tempo, uma mágica maravilhosa. Por quê? Como eu sofri muito na época do empreendedorismo, na época que eu atuava para as empresas, que eu tive que fazer burnout, tive que tomar remédio tarja preta, tudo e tal, eu tive um bloqueio muito grande do direito. E por isso que eu decidi abandonar tudo. Entendeu? Só que aí tudo que eu fazia, vamos tirar carta, vamos jogar búzios, vamos orar, vamos acender vela para o anjo da guarda, vamos fazer qualquer coisa. Para falar, Cibele, o direito está na sua vida. E as pessoas me procurando como advogada. Então, assim, eu descobri a duras penas que eu não estava olhando para o direito com amor. Que eu estava, assim, olhando através do direito. Olha. Entende? Fez toda a partir diferença. do momento que eu falei assim, não, ao invés de atirar para todo lado, deixa eu usar a minha história, o meu conhecimento, tudo aquilo que eu já aprendi para ajudar pessoas. E aí, entrando na associação comercial, entrando nos grupos de network, conhecendo pessoas e conhecendo as dores deles, em cada bate-papo eu falava, pera, mas isso que ele passou é muito simples de resolver. Nossa, mas aquilo que ele passou é muito simples de resolver. Olha, você entendeu? Mas você entrou com processo para isso, não precisava ter entrado com processo para isso.
Aí eu falei, pera, olha um nicho de mercado aí que ninguém tá vendo. Não adiantou você fugir do direito, porque estava ali linkado, né? Tava O universo linkado. te mandava cada vez mais. É isso mesmo. Que era o seu caminho. Que era o E meu hoje caminho. você está aí com esse propósito. É isso. E como é seu atendimento hoje? Você tem escritório? É só online? Hoje nós temos escritório físico na Paulista, mas o forte do atendimento é online. Como os processos hoje são todos virtualizados, então a gente consegue atender Brasil inteiro. Então, cartório hoje é virtualizado, o tribunal é virtualizado. Hoje nós temos as ferramentas de assinatura digital que substituem a exigência de assinatura em cartório. Então, hoje nós temos clientes em Gramado, em João Pessoa, Olha. no Rio de Janeiro, Brasília. Então, a gente consegue atender o Brasil inteiro de forma online. E você atende algum tipo específico de cliente hoje ou é geral? Hoje, a grande parte dos meus clientes vão de um faturamento de 0 a 100 mil reais mensais. Então, eu atendo desde profissionais informais até médias empresas. Olha, que bacana. Vocês são localizados num ponto estratégico, na Avenida Paulista. Sim. Que bacana. E eu vi também lá nas suas redes sociais que você usa, né, elas para ali dar uma educação, né, jurídica. Como é que é isso, né, para fidelizar os clientes? Volta naquilo que a gente falou de network, né? Que uma pessoa interessante é muito mais envolvente e estratégica, né? Principalmente que o nosso público aqui são empresários e empreendedoras, do que uma pessoa interesseira. O meu assunto é chato. O serviço que eu vendo, o produto que eu vendo é extremamente chato e burocrático. Então, se eu falar para a pessoa, olha, um contrato de prestação de serviço, um contrato de compra e venda, você precisa fazer um contrato de compra e venda, você precisa fazer um contrato de namoro, ninguém vai falar, passa ali, né? Passa a rede social e não quer nem saber, porque todo mundo está ali para entretenimento, né? Então, quando você consegue, e aí volta na vivência que eu tive, porque quando eu comecei a conversar com empresários e conhecer a dor deles e lembrar de tudo que a minha família viveu e vive até hoje no comércio, então você consegue entrar no ambiente deles. Então, uma vez que você entrou no ambiente deles, você mostra para eles que a dor deles tem solução simples num café. E eu adorei. Gente, já segue lá o QR Code da Cibele, porque você traz isso de uma forma tão gostosa. Você realmente, esse propósito seu transborda para quem está vendo lá nas redes sociais. Porque a gente vê assim, a gente consegue entender. Eu achei muito dinâmico. Você, inclusive, tem lá os cafés, né? Tem os cafés matinais. Às quartas-feiras, 9h30 da manhã, temos o café ao vivo. Gente, incrível. É tão esclarecedor, de uma forma que, assim, acho que foi um dos perfis mais gostosos de advogada que eu comecei a seguir e comecei a entender. É igual você falou, a gente acaba não tendo, né, esse entendimento todo. A gente acaba não tendo essa clareza de tudo que acontece, tudo que é um assunto chato, acaba passando despercebido, né? E você também é palestrante, Cibele, conta um pouquinho. Você está muito aí também dentro desse universo de network. Fala assim, como é que é essa rotina aí de palestras, network? Isso foi uma surpresa gostosa que essa nova realidade me trouxe também e que eu acabei super me adequando. Como eu falei para vocês aqui nos bastidores, eu sempre fui muito tímida. Né? Na faculdade eu tinha muita dificuldade de falar em público, mas eu acredito que tá tudo ligado a propósito, né? Então, como agora eu me encontrei, eu realmente amo o que eu faço, eu realmente amo estar aqui e vejo a riqueza das informações que as pessoas precisam ter no dia a dia delas, então vai com naturalidade, né? Então, eu comecei palestrando em alguns eventos de network da Associação Comercial. Palestrei também em alguns eventos da Rede Mais Mulheres, que onde nós nos conhecemos, inclusive. E aí fui convidada para fazer algumas palestras na OAB. Então fiz uma palestra na OAB Central, na Maria Paula, no evento de empreendedorismo legal. E fiz algumas palestras na OAB de Ribeirão Pires para advogados, falando sobre cláusulas especiais no contrato, falando sobre o avanço da tecnologia no direito, que muita gente acha que a profissão de advogado vai acabar por conta da inteligência artificial. Não vai, eu achei maravilhosa essa sua palestra. Foi maravilhosa. Dei uma olhada lá nos insights que você colocou, adorei. É bem legal. Adorei. Sobre esse assunto, eu também dei uma palestra na Unidrumon, que é uma faculdade de direito aqui da Penha, também a gente falou sobre esse assunto para os novos advogados, né? E agora estamos aí com uma agenda para falar na OAB Penha para advogados também. E é isso. E até um ponto que é importante, que pelo que você me falou, é uma virada,
que fez grande diferença e deu input na sua carreira foi participar de network. Foi. Também, porque você não sabia vender, você não sabia se apresentar, você não sabia palestrar, tinha esse bloqueio. E hoje você está aí, gente, essa mulher aqui, né, fazendo muitas palestras aí, e presente aí em todos os eventos da OAB também. Parabéns, graças a Deus, obrigada. Vamos falar um pouquinho, Cibele, de direito preventivo para os pequenos negócios? Vamos. O que é o direito preventivo e para que serve? O direito preventivo, ele nada mais é do que você conhecer as legislações que dizem respeito à sua área, tá? E agir de acordo com elas. Quando eu era pequena, minha avó falava assim para mim: minha filha, a época escolar, tudo que é escrito vira documento. Tudo que é falado, o vento leva. E o direito nada mais é do que isso, tá? A prevenção, agir com prevenção, minimizar o risco de processo judicial na sua empresa, nada mais é do que isso. Então você vai fazer uma venda, documente aquela venda. Você vai fazer uma compra, documente aquela compra. De quem que você está comprando? Qual a garantia que aquele produto ou aquele serviço tem? Como que vai ser essa forma de pagamento? A venda, a mesma coisa. Você vai comprar um imóvel. Quem está te vendendo esse imóvel? Ele é casado? Ele é solteiro? Os pais são vivos? Os pais são mortos? Até isso. Por quê? Se ele é casado, a esposa dele tem uma participação naquela propriedade. E se ela não está concordando com a venda? Amanhã você pode receber ele pode ser processado pela venda e você perdeu o seu imóvel porque a venda foi nula. Os pais do vendedor são falecidos ou estão vivos? A gente não pensa nesses detalhes. A gente não pensa nisso, porque se eles forem falecidos e tiver um processo de inventário em andamento e aquele imóvel fizer parte, a venda pode ser nula. E você perde seu imóvel. Aí para receber o dinheiro que você pagou, dá para evitar muita dor de cabeça. Muita. Principalmente para quem está começando, né? Sim. A pessoa que tá vendendo o seu imóvel, que o imóvel que você está comprando, ela tem dívidas trabalhistas? Dívidas trabalhistas têm natureza alimentar, então o crédito dela entra na frente de qualquer outro crédito. Nossa. Entendeu? Então são detalhes que a gente não se liga no dia a dia, mas que na hora que ocorre um falecimento, uma separação, uma demissão, uma contratação, alguém vai sobrar o lado mais fraco da corda arrebenta. Nossa, que esclarecedor tudo isso. E tem que ter uma advogada para esclarecer tudo isso na hora pra gente, prevenindo a gente de todos esses erros ali. Exato. E por falar nisso, quais são os erros mais comuns que você acha que as empresas cometem? Que poderiam ser resolvidos assim, que é coisas básicas que você enxerga. Então, a primeira dica de ouro é: nunca use o WhatsApp comum para tratar de assuntos comerciais, tá? Que seja a venda de uma bolsa, que seja a venda de um brigadeiro. Não use o WhatsApp Business. Por quê? Não use o WhatsApp comum, perdão. Por quê? O WhatsApp comum ele foi criado para conversas pessoais. Então, ele tem ali um conjunto de proteção de informações. Já o WhatsApp Business, ele foi criado especificamente para tratar de assuntos comerciais. Então, todas as ferramentas de segurança dele estão de acordo com a LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados. Nossa, tá? E é juridicamente legal. Juridicamente correto. Correto. Porque ali tem ferramentas de criptografia que vão proteger os seus dados, que vão proteger os dados do seu cliente, não só dados pessoais, como dados bancários, tudo isso. Tá? E assim, serve como prova? Serve legal? Como prova legal, sim. E aí um outro ponto importante, você tá com dúvida, tá inseguro em relação àquela transação, printa a página, não exporta a conversa. Por quê? Quando você exporta a conversa, o arquivo é convertido em TXT. Então é um arquivo totalmente editável, juiz nenhum considera. Nossa! Agora, quando você printa a tela, tá lá a data que você mandou a mensagem, a hora que você mandou a mensagem, o número do destino. E é melhor que seja escrita, não áudio. Melhor que seja escrita, porque áudio num processo você vai colocar o link, o juiz tem que acessar o link, ouvir, é muito mais burocrático do que já tá lá na cara do gol a mensagem escrita. Todo empreendedor precisa ter um WhatsApp Business. Precisa. E aí um outro ponto importante, você sabia que quando você troca qualquer informação no WhatsApp, você está praticando transação internacional de dados? Não sabia disso, Cibele. Conta pra gente.
É isso, porque o WhatsApp, a empresa do WhatsApp, a criadora do WhatsApp, a base dele fica fora do país, fica fora do Brasil. Então, todas as informações que são ali trocadas vão para o satélite, que vão para a base, que vai para o seu colega. Nossa. Entendeu? O caminho que esses dados fazem para sair de um celular e ir para outro, vai para fora do país e volta. Então, Gente. mais um motivo para você usar todas as ferramentas de segurança gratuitas a seu favor. Ainda mais nessas pequenas, grandes negociações, igual você falou, até a venda do brigadeiro. Exato, até na venda de um brigadeiro. Gente, entendeu? quanta informação importante aqui nesse podcast, hein? Sim, sim. Vamos falar do nosso assunto-chave agora? Vamos. Que é o famoso contrato de namoro. Isso. Para que serve o contrato de namoro, Cibele? O contrato de namoro, ele é muito utilizado nas classes Por quê? São pessoas que têm muitos bens e que querem proteger esses bens. Como eu disse nos bastidores também, antes do seu esposo, da sua esposa, do seu namorado, da sua namorada, você tem uma vida. Você adquiriu bens e por isso você tem direitos e obrigações sobre eles, certo? Sabe aquele ditado? Você só conhece o seu namorado casando, você só conhece o seu esposo divorciando? Por que isso? Porque as pessoas que têm dinheiro, que têm bens e que se preocupam em protegê-los, elas documentam tudo. Nós, réis mortais, a gente acha que o amor resolve todos os problemas. Vai só pela parte emocional, não pela razão. Exatamente, a emocional resolve tudo, entendeu? Só que, como uma transação comercial, o relacionamento também é um envolvimento emocional. Então, no começo daquela relação, tudo são flores. Ai, a Mel é linda, a Mel é carinhosa, a Mel é parceira. Quando começa a ter as pedrinhas do dia a dia daquela relação, é onde você começa a falar, pera, eu posso ir com a Mel até ali. Passou da página 2, eu não posso ir. Ah, a Mel ronca à noite, eu não gosto que ela ronca. Ah, a Cibele... conversa dormindo, eu também não gosto. E aí começa a ter as desavenças, né? E aí é onde houve uma separação, o que é de quem? Antigamente as pessoas... E a gente tá falando, só te interrompendo, de quem já tá ali, morando junto. E não só isso. Não só isso. Não só isso. Porque antigamente as pessoas se conheciam, paqueravam, namoravam, cada uma na sua casa. Com o casamento é que elas começavam a ter uma vida conjugal. Sim. Certo? Hoje, as pessoas, elas se conhecem, vão morar juntas, para depois ver se elas estão namorando, para depois ver se elas querem se casar totalmente. ou não. Mudou totalmente. Por isso que o direito instituiu a união estável. Porque muitas pessoas começam a namorar, vão morar juntos e essa relação se estende sem nenhuma formalização. Falece um, como que ficam esses direitos dessa família? Eles se separam, como que ficam os direitos dessa família? Ficou grávida? Ficou grávida, como que fica o direito dos filhos? Entendeu? Só que o brasileiro, ele não formaliza. Nós brasileiros somos seres emocionais. Então, nós não temos o hábito de formalizar as nossas relações. Então, se você está namorando e você não fez nenhum documento para formalizar essa relação, saiba que você está vivendo em união estável com um regime de comunhão parcial de bens. O que significa isso? Que tudo que for adquirido onerosamente na constância desse relacionamento é dos dois. Aí vem a cereja do bolo. Vou dar o meu exemplo. Comprei um apartamento em 2017. Comecei a me relacionar com meu esposo em 2020. Em 2021, nós fomos morar juntos. Meu apartamento é financiado em 30 anos. Olha. Aí você me fala, Cibele, se você comprou seu apartamento em 2017, você começou a namorar em 2020, foi morar com ele em 2021, seu apartamento é seu. Sim, pela lógica que a gente pensa, né? Isso, só que não. O apartamento seria meu se ele tivesse quitado. Gente. Como ele está financiado, a parcela do apartamento que é minha é exclusivamente a de 2017 até a do ano de 2020, antes de eu ir morar com ele, no meu caso, né? A partir do momento que eu fui morar com ele,
O Ele tem apartamento, todos os direitos. ele tem metade do meu apartamento. E se tiver enteados, filhos? Também, Também. porque são herdeiros. Nossa. Entendeu? Então, o contrato de namoro, ele vem para quê? Para falar, olha, eu e a Mel não temos intenção de constituir família. Nós estamos namorando. O que é meu, o que é dela. E você falou de união estável. Qual que é a diferença, então, entre os dois? A união estável, ela é a intenção que o casal tem de constituir uma família, sem a formalização do casamento. O namoro, por si só, vocês só estão se conhecendo. Eu brinco que vocês só estão se pegando. Entendeu? Então, não tem intenção de constituir família, não tem intenção de casar, não tem nada. Então, vocês vão assinar um documento falando, ó, por enquanto estamos namorando. E aí fica a critério de cada casal. Ah, se coloca no contrato, se a cônjuge engravidar, vai passar, o contrato de namoro vai deixar de ter validade, vai passar a vigir o regime de união estável? Ou não? Mesmo que ela engravide, a gente vai continuar namorando. Olha. O contrato de namoro só vai deixar de ter validade se a gente ou terminar ou casar. Entendi. Fica a critério do casal. E você falou do contrato, quais são as principais cláusulas, então, do contrato de namoro? Isso também é uma coisa muito interessante porque gera polêmica, principalmente quando o assunto é fidelidade. O universo dos contratos funciona da seguinte forma. Se você não infringe nenhuma legislação federal, estadual, municipal, portaria, etc., a vontade das partes faz lei, certo? Então, ela vira lei entre o casal. Agora, nós vemos com mais recorrência, né, nas TVs abertas, por exemplo, um ator traiu a atriz e teve que pagar uma indenização gigantesca para ela. Isso é uma cláusula de um contrato de namoro? Pode ser. Olha. Só que traição no Brasil não é crime. Lá fora é? Alguns países são. Alguns países. Não tem uma hegemonia aí. Alguns países são, outros não. Mas no Brasil, traição não é crime. Por que então, Cibele, que o contrato de namoro da Angelina Jolie tem multa milionária por traição, mas se eu fizer um contrato cobrando uma multa se meu marido me trair, não vai ter validade jurídica? Porque para ter validade jurídica, você precisa provar que aquela traição te trouxe prejuízos materiais. Olha. Então, veja só, o fato Que interessante o fato isso, do marido Cibele. da Angelina Jolie trair ela fez com que ela perdesse, por exemplo, um contrato de propaganda, de publicidade de uma margarina onde eles faziam a família feliz. E esse contrato era de milhões. Então, ele precisa indenizar ela porque ele trouxe um prejuízo, a atitude dele trouxe um prejuízo financeiro e profissional para ela. Sujou a imagem pública dela. Né? Entendi. Então, assim, pode ter cláusulas de traições? Pode. É personalizado também. É 100% personalizado. 100%. Tá? Então, por exemplo, na nossa realidade, o que pode ter num contrato de namoro? Olha, eu e a Mel estamos nos relacionando e só que o que é dela, o que é meu é meu. Se nós comprarmos um apartamento ou alugarmos um apartamento para irmos morar juntos e acontece qualquer coisa, quem vai ficar no imóvel? Ou vocês vão devolver o imóvel? E se a Mel engravida? Como que vai ser? Esse contrato de namoro vai passar a ser de união estável ou vai continuar sendo um contrato de namoro e a gente vai cuidar dos direitos da criança? E se a gente adotar um pet? O que acontece? Nossa, tem tudo. Tem tudo Dá pra isso. colocar tudo. Qual a duração desse contrato de namoro? Esse contrato de namoro vai ter validade de 2 anos, que é quando a gente vai decidir se a gente vai casar ou não. E se acabar o namoro? Se acabar o namoro, acabou a validade. Entendeu? E a vantagem... Mas aí tá tudo lá, o que é direito de um, o que é direito de um, o que é direito do outro. Entendeu? Tá tudo... Então, qual que é a vantagem dele? Enquanto o relacionamento tá saudável, vocês definem todas as cláusulas. Quando esse relacionamento entrar em crise por algum motivo, não tem o que discutir. Todo mundo já sabe o que é seu, o que é meu. Não tem briga. Não tem briga. Nossa, é perfeito. Entendeu? Não tem briga. Não tem briga. E ele tem... como é que é feito esse contrato? Você vai no cartório? Tem validade, assim... ele vale legalmente? Ele tem validade legal e ele pode tanto ser feito de forma privada, onde só o casal e o advogado têm acesso aos termos do contrato, como ele também pode ser registrado em cartório para ter validade pública. Entendi. Entendeu? Então tem as duas Mas opções. se quiser, não precisa nem no cartório. Não precisa.
Você pode dar um exemplo Vocês. prático de um contrato de namoro? Olha, Que você participou? sim, eu tenho 2 exemplos e que um deles é bem interessante, inclusive que eu estava conversando com um parceiro hoje sobre ele. O primeiro é de uma moça que ela comprou um apartamento e ela começou a se relacionar com o rapaz. Ela falou, Sibeli, comecei a me relacionar com ele, mas eu não conheço ele. Conheci ele num aplicativo, a gente está se dando bem, ele já dorme na minha casa há alguns dias. Só que como ele tem filhos, eu tenho medo da gente terminar amanhã, ou Deus livre e guarde acontecer alguma coisa com ele, porque ele trabalha com obra, e ele vem querer meu apartamento. Eu falei, isso acontece, que é o que a gente já falou aqui. E é o direito dele. E é o direito dele. Se não tiver nada... Isso, não é o vai direito contrato. dele, entendeu? Então, a gente fez o contrato onde eles decidiram que o que é dele, o que é dela é dela, que se eles tiverem um pet ou ela chegar a engravidar, o contrato de namoro vai permanecer como está, até que eles decidam se eles querem casar ou não. E se terminar, o contrato para de ter vigência. As pessoas aceitam muito bem? Como é que é? Tem resistência? Aí volta no que eu falei antes. Quanto maior a classe social, maior a aceitação. Porque as pessoas entendem a gravidade do problema. Mas hoje a gente sabe que tem aí muitos influencers, muita gente escalando muito rápido, principalmente no digital. Eu imagino o quanto de problema que vem por aí, né? Porque Esse pessoal, a maioria tem contrato de namoro. a maioria tem A também? maioria tem. E já é uma coisa ali que... Já é uma coisa comum, Olha. Nós que estamos ali, a classe média, é que não nos atentamos a isso ainda. Porque a gente ainda tem a falsa crença que se ele tá pedindo para eu assinar um contrato é porque ele não me ama. Exatamente isso. Entendeu? Porque assim, tem gente que fala, assinou o contrato, acabou o amor. O que você pode falar para essas pessoas? O que eu posso falar é que assinou o contrato é porque ele realmente gosta de você e muitas vezes quer te proteger. Vou te dar um exemplo de um empresário que conversou com um parceiro meu e nós estávamos discutindo isso ainda agora de manhã. Que é o seguinte, o empresário ele casou com regime de separação total de bens. E o contador dele, que é uma pessoa extremamente religiosa, falou, como que você, um homem, que via de regra é para ser o provedor, casa com regime de separação total de bens? Não casa com o que eu fui criado. Ele falou assim, então, eu tenho várias empresas e eu tô sempre fazendo negócios com novos empresários. Se eu quebro e eu sou casado com regime de comunhão parcial, a minha esposa é responsável por metade das dívidas. Gente, que importante, né? Agora, se eu quebro e todos os meus bens familiares estão no nome da minha esposa, dos meus filhos e a gente é casado com separação total de bens, pode acontecer o que quiser comigo, eles estão protegidos. Olha, e é fácil se a pessoa que também quiser quebrar esse contrato. Tem multa, como todo contrato. Ah, olha aí, tem entendeu? multa. Como todo contrato. Aí entra a diferença de um contrato de internet para um contrato bem feito. Aí, para toda ação, tem que ter uma reação. Vamos cumprir o contrato? Vamos cumprir o contrato. Se tiver quebra de contrato, o advogado, junto com o casal, vai estipular uma multa por descumprimento, ou por descumprimento de alguma cláusula, ou por quebra daquele contrato. Entendeu? Essa multa não pode nem ser irrisória a ponto de valer a pena o outro quebrar, mas também não pode ser exorbitante que vai impedir o outro de rescindir o contrato, caso ele tenha interesse. Por exemplo, cláusulas absurdas. Ah, não posso terminar o namoro, senão eu tenho que pagar uma multa de 100 mil. Nossa. Isso é totalmente ilegal. Inclusive, esses dias chegou pra mim... Ai, gente, isso pra mim foi já foi, conta assim, aqui que eu um quero máximo. saber. Chegou uma menina e falou assim, doutora, eu queria que você analisasse um contrato pra mim. Eu falei, tá bom, me manda. Quanto que você cobra? Eu falei, se for coisa simples... Ela falou, é um contrato de amizade. Eu falei, eu não cobro nada. Eu queria contrato de amizade. Esse contrato de amizade. Olha só, contrato de amizade. As duas amigas, elas se comprometiam a jantar juntas 3 vezes por semana, dar bom dia, boa tarde, boa noite todos os dias. Não tô acreditando. Independente de estarem namorando ou casadas, elas se comprometiam a fazer uma viagem juntas uma vez por mês. A amizade deveria ser eterna, tá?
E a multa por quebra de qualquer cláusula contratual ou término da amizade era de nada mais, nada menos do que R$500 mil. Não tô acreditando. Juro por Deus. São promessas fortes aí. Você entendeu? Ela chegou para ser seguidas e dessa aí o que forma. acontece? Uma elaborou o contrato, assinou pelo digitalmente pelo gov.br e mandou para outra, e a outra assinou também. Aí eu falei, olha, meu amor, você vai me desculpar, mas a validade desse contrato é 0. Ela falou, como 0? Eu falei, 0. Eu falei, se a justiça não consegue fazer com que o pai pegue o seu filho no final de semana para passar o final de semana com ele, como que a justiça vai obrigar que você seja amiga da sua amiga? E deixa eu te fazer uma outra pergunta. Se você vira para ela e fala, briga com ela por qualquer motivo e encerra essa amizade, você tem R$500 mil para pagar para ela? Você tem bens que somam R$500 mil para você pagar para ela? E o que deu isso, gente? Não, eu falei, é totalmente nulo esse contrato. Ela falou, obrigada. Aí, quando eu parei de conversar com ela, né, eu pensei. Aí, por uma questão até de ética, eu não falei, né, mas eu pensei. Eu falei assim, se você for a amiga que escreveu esse contrato, você precisa muito de uma ajuda psiquiátrica. Agora, se você é a amiga que leu e aceitou assinar, meu amor, corre, porque a hora que essa amiga virar ovo, não é ela te mata. Uma cláusula desse contrato, o que acontece? Desse contrato de amizade, por exemplo, não acontece nada. Agora, de um contrato de namoro estruturado e baseado em toda a legislação brasileira, se ele é descumprido, a parte que sofreu, ela tem um título executivo extrajudicial em mãos. Olha. O que significa isso? Ao invés de você precisar entrar com uma ação informando o descumprimento do contrato, comprovando por que o contrato foi descumprido, mostrando que aquele contrato é válido, você já entra direto com uma ação de execução. Então, ao invés de abrir prazo de defesa... Tira toda a parte burocrática desse processo. Tira toda a parte burocrática. Ao invés de abrir prazo para defesa, agendar audiência de conciliação, etc., o juiz já fala, ó, a multa é essa, foi descumprido tal cláusula, que ia ser assim, então tá, paga em 3 dias ou oferece um acordo sobre pena de penhora. Olha. Cibele, amor e contrato combinam? 100%. 100%, depois disso tudo aqui. Gente, quanta informação. 100%. Adorei saber desse contrato de namoro, que é uma coisa que muita gente desconhecia. Né? Você falou que a conhecia, mas a gente aqui, da classe C, tudo não conhecia. Não. Né? Acho que a gente é importante. Porque por mais que você não tenha muitos patrimônios, mas se você conquistou um apartamento, conquistou um carro dos seus sonhos, você tem que prevenir disso tudo. Exato, exato. E aí volta de novo a importância de você conhecer o direito, ver o quanto ele está enfronhado no seu dia a dia e se proteger. Por quê? As pessoas que têm grandes posses, elas já têm esse conhecimento e já protegem os bens delas. Agora, nós, pequenos empresários, pequenos empreendedores, empreendedores informais ou mesmo pessoas físicas, toda e qualquer conquista é a realização de um sonho. Exatamente. E hoje você não sabe com quem você está se relacionando. Né? Nós vemos, do mesmo jeito que nós temos infinitas histórias felizes, nós temos várias trágicas. Né? Então lembra, antes do seu companheiro, da sua companheira, você tem uma vida, você trabalhou, ralou duro para conquistar um bem. Então, proteja ele. Se o seu companheiro te amar, ele vai entender. Entendeu? Isso é amor. Isso é amor. Isso é proteção. Amor. Que bom. E vamos falar um pouquinho agora, fazer uma conexão aí com o público aqui do Pod Café, que a maioria são as empreendedoras também. Né? O que você diria, assim, que é o básico do jurídico para quem está começando, para não errar? Formalize tudo. Aquele ponto do WhatsApp é essencial para toda e qualquer pessoa, tá? E o outro ponto é documente tudo. Documente tudo. Cibele, eu vou comprar 10 brigadeiros seus e eu vou te pagar R$100 no Pix. Tá bom, ó. Meu Pix, como que você vai passar o Pix pro seu cliente? Agência, conta, banco, chave Pix e se aquela chave é CPF, se ela é telefone, se ela é e-mail, tá? E por quê? Para minimizar, e o nome do banco. Para quê? Para minimizar o risco da pessoa fazer um Pix errado. Olha. E você não receber o seu dinheiro. Entendeu? Entendi. Formaliza também, ó. Tal dia você vai me pagar? Então tá, tô esperando o Pix tal dia. Não pagou, fulana? Seu Pix venceu tal dia, você não me pagou até hoje. Aconteceu alguma coisa? Olha que entendeu? Importante. Lembra, o fechamento que eu gostaria de passar é a frase da minha avó.
Palavras o vento leva, o que está escrito é documento e te protege, te favorece. Gente, eu adorei a frase da sua avó. Assim, Né? já vou adotar aqui Uma para não sábia. esquecer. Muito sábia. E para as mulheres, para se protegerem também, né? As empreendedoras que estão aqui assistindo a gente, todas as mulheres, para se protegerem dos relacionamentos e ficarem seguras também. O que você diria? Primeira coisa, conhecer um rapaz, se encontra com ele num lugar público, não leva para sua casa, entendeu? Não leva para sua casa, não leva para um lugar ermo. Primeiro, você não sabe quem é a pessoa. Segundo, você não sabe o que ele pode fazer com você. Terceiro, depois disso, procure conhecer o círculo social daquela pessoa. Ah, ele não gosta de rede social. Por que ele não gosta de rede social? Todo mundo tem rede social hoje em dia. Ah, então me apresenta um amigo, vamos conhecer seus pais, vamos conhecer seus filhos, vamos sair para jantar com alguém, entendeu? Busque conhecer os bastidores daquela pessoa, a vida ao redor daquilo que aquele homem te apresenta. Inclusive, a gente até estava comentando aqui antes de começar o podcast de um golpe que está aí famoso, né? Ai, gente, isso aí é para os homens de plantão. Isso é para os homens de plantão. Todo mundo conhece a Lei Maria da Penha, certo? O que tem sido recorrente nas grandes metrópoles? O cara vai para balada, conhece uma moça, leva ela para casa e eles têm uma noite feliz. Ele acorda, vai trabalhar ou, enfim, ele já acorda com essa situação, a polícia na porta da sua casa. Aí, mas o que a polícia está fazendo aqui? Quando vai ver, a moça tá cheia de arranhão, de hematomas, e ela chamou a polícia fazendo um boletim de ocorrência e pedindo uma medida restritiva contra você. A polícia vai te levar para a delegacia, você vai responder um inquérito, e aí, até provar que você não teve um relacionamento com ela, que foi só uma noite que ela é louca varrida, ela já teve 24 horas para limpar a sua casa. E acontece. E acontece. E aí você vai procurar quem? Foi uma moça que você conheceu numa balada e levou para sua casa para uma noite. Não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Você não tem o nome dela, que muitas vezes elas passam o nome errado. Já perdeu tudo. Entendeu? O telefone já não atende mais. E você vai recorrer a quem? Não tem. Não tem. Por isso da importância da proteção. Da proteção. E Sibeli, falando um pouquinho da sua área agora do direito preventivo, você acha que as pessoas hoje, elas têm muita dificuldade, muita resistência de entenderem os seus direitos antes de correr tanto risco e antes de que o problema aconteça, na verdade? Tem essa resistência, elas saberem os seus direitos antes, elas entenderem isso? Tem. Isso volta no começo da nossa conversa, que é a culpa é nossa, enquanto advogados. Entendi. Entendeu? Nós nos afastamos muito da população como um todo. Então, as pessoas têm medo de advogado. Sempre que você fala de advogado, é para pagar um processo. Sempre que você fala de justiça, principalmente no ramo empreendedor e empresário, fala de justiça, está protegendo o empregado. Entendeu? Ah, é no direito de família, está protegendo a mulher. Acabou ficando meio que cultural também. Isso, entendeu? Então, nós culturalmente temos medo e preconceito do direito. Entende? E você vem desmistificando tudo isso. Essa é a minha missão, desmistificar tudo isso e mostrar que não é nada disso. E qual que é o grande aprendizado, você empreendendo nesse nicho tão específico sozinha? Nessa sua jornada, qual o grande aprendizado? O grande aprendizado é que é muito simples, que a vida é simples. Mesmo com toda essa burocracia, essa loucura que nós vivemos, a vida é simples. Nós é que dificultamos, entendeu? Por exemplo, empreendedoras pequenas. A gente acredita muito, eu vejo muito que as mulheres ainda acreditam muito no fio do bigode. Lembra que antigamente a gente falava do fio do bigode? Tem muito, né? Lembro. E quando a empreendedora ela está começando, quem são as primeiras clientes dela? São as amigas, são a família, são as vizinhas. Então, Mel, pega a caneca aqui, depois você me dá, sem problema. Pronto. Aí a Mel passa por uma dificuldade financeira com a Gleice. Ela pegou a caneca na confiança. Com a Sibeli, ela fez um contratinho, ou teve uma troca de mensagens ali, onde ela se comprometeu a pagar a caneca em 30 dias. A Mel passa por uma dificuldade, não consegue pagar? Ela vai falar, se eu não pagar a Sibeli, eu vou ter multa. A Gleice, eu não tenho nada. Então, Gleice, olha, meu papagaio morreu, meu cachorro fraturou uma pata, eu perdi o emprego, eu posso te pagar mês que vem?
Ela não tem outra opção, não você falar pode. Nossa, isso acontece, isso ainda é muito comum. Entendeu? Aí o que acontece? O empreendedorismo é ruim, Sim. empreender Aí não dá você já dinheiro. desiste, sua empresa não dura um ano. Você desiste porque você não consegue pagar a conta, o dinheiro não entra. Mas por que, que o dinheiro não entra? O que está falhando aí no processo? Você, Exatamente. entendeu? Você que acreditou no fio do bigode e não fez um documento simples, onde ali a pessoa assumia a responsabilidade que ela tem, que é inerente daquela transação. Ou seja, empreender de uma forma preventiva também, se calçando de tudo isso. Sim, com conhecimento e segurança. Tem algum caso, um case que você pode falar pra gente que chegou pra você assim como uma bomba e você falou, meu Deus, se tivessem procurado antes? Tem. Tem uma moça que ela trazia inclusive de relacionamento. Ela se relacionou com um senhor. Cada um tinha seus filhos, já eram pessoas de meia idade. Eles começaram a se relacionar, alugaram um imóvel no centro de São Paulo, na Bela Vista, compraram aquele imóvel, tudo no nome dela. Expandiram o imóvel, fizeram várias salas comerciais, alugaram aquele imóvel. E aí, os problemas de relacionamento começaram a vir. Ele adoeceu. Nossa. Eles terminaram e falaram, ó, cada um fica num apartamento. Que era uma esquina grande, embaixo eram salas comerciais e em cima fizeram 2 casas. Cada um fica no seu apartamento. Ok. Como estava tudo no nome dela, o que ela fez? Ela começou a pressionar, pressionar, pressionar até ele sair. Ele saiu de casa. Entrou com uma ação de reconhecimento de união estável. Olha. Uma vez que reconheceu que eles viviam em união estável há mais de 30 anos, metade de tudo era dele. E ela, tomando conta de tudo, não deixava ele entrar. E também não queria pagar aluguel para ele. Nossa, a briga foi feia. Foi feia. Aí um advogado virou para ela e falou, olha, tá tudo no seu nome? Vocês não eram casados? Então, tá tudo certo, é seu. E ela tomou posse de tudo. Tomou posse de tudo. O que aconteceu? Já nos últimos dias de vida dele, o filho dele, que é advogado, falou, não tem união estável declarada? Então metade é do meu pai, eu quero metade. Não vai dar. Aí ela pegou, o advogado dela falou, não paga, porque tá tudo no seu nome. Não pagou. O juiz determinou o despejo dela. Nossa. Porque a dívida dela para com ele supria a metade que era dela, via de regra. Gente. Entendeu? Então, por conta da dívida, de não pagar, de não entender a dinâmica daquele relacionamento, ela perdeu todo o imóvel para ele. Teve que mesmo desocupar, tendo anos aí com ele de relacionamento. Mesmo tendo anos. Teve que desocupar tudo em 15 dias, correndo o risco da polícia bater na porta para arrancar todo mundo à força. Foi embora sem nada. Foi embora sem nada. Gente, que importante. Ai, Sibeli, eu adorei você aqui nessa bom. temporada. Gente, também. quanto assunto esclarecedor você trouxe aqui. Coisa que a gente nem imaginava que existia. Né? Eu Verdade. adorei trazendo assim o direito dessa forma tão leve. Parabéns por empreender e fazer a gente enxergar com tanta leveza e tanta clareza, de uma forma tão gostosa, o direito. Que bom, eu fico muito feliz. E quem vem aqui ganha presente. Ai, que delícia. Vou dar aqui para você a caneca do Pó de Café. Ai, o mimo dos nossos lindo. patrocinadores também. Muito obrigada, muito obrigada. E a gente está com uma patrocinadora nova aqui agora, que é a doutora Ana Flávia. Ela é dentista, gente. Ela está presenteando as nossas convidadas com um body splash maravilhoso que tem aqui. Adoro. E também com tratamento, que é uma plástica biofotônica que eu tive a oportunidade também de fazer. Adorei, minha pele mudou muito. Ela é uma dentista especializada em odontologia integrativa, tá? Então você tá com voucher também, ou um desconto lá no tratamento dentário também. Ai, que delícia. Muito obrigada, adorei. Ela é nossa nova patrocinadora. Adorei e agora mesmo. eu quero que você deixe uma mensagem para quem você quiser que está assistindo a gente. Certo. Uma mensagem para você é o seguinte: se você está começando a empreender e você tem a intenção de crescer, lembre-se que CNPJ não tem sentimento. Quem tem sentimento é CPF, tá? Então documente tudo, se previna de todas as formas para que você consiga trabalhar com mais segurança, sem rasgar dinheiro e sem correr risco de ações judiciais, tá bom? E o que eu puder ajudar, eu estou à disposição.
Ah, obrigada, Cibele. Obrigada Eu não a você. posso deixar de agradecer, Cibele. A Audrey, gente, ela fez a minha maquiagem. Ah, nossa. Você gostou também? Amei, Fez da gente. Cibele. Amei. Adorou, Ela né? é demais, né? Já chama a Audrey lá no QR Code que está aparecendo aqui na tela, que ela vai até você também para fazer sua maquiagem. E eu quero agradecer também a Midas Play, onde a gente está gravando aqui esse espaço maravilhoso para você gravar também, além do seu podcast, vários conteúdos aí para suas redes sociais, tá bom? E é isso, gente. Muito obrigada, eu quero agradecer quem ficou aqui com a gente até agora, quem curtiu, quem deu um like. Eu desejo para vocês ótimos cafés e conexões. Obrigada. Tchau, tchau.